E aí, pessoal? Tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar num assunto que tá dando o que falar, hein? Tá todo mundo de olho. Dólar. Nossa, e como? Dólar a R$6, quem diria? Nunca se viu isso, né? Primeira vez na história, um marco, né? Deixou todo mundo de cabelo em pé. Gold, etc. A gente separou um material aqui para entender tudo o que aconteceu, né? Os impactos, o que a gente pode esperar para o futuro, porque ninguém quer ficar perdido nesse mar de incertezas, né? Exatamente. A gente preparou um guia completo para você entender tudo sobre essa montanha-russa. Boa. E para começar, vamos entender o que rolou lá no dia 29 de novembro, quando o dólar rompeu essa barreira histórica. O que aconteceu desse dia? Pois é, o dólar fechou a 6.005 É um número para ninguém botar defeito, né? que vai ficar marcado na memória. E para entender essa alta, a gente precisa analisar os dois lados da moeda. Os fatores internos e os externos. Começando pelos de casa, então. Isso, os fatores internos, né? O governo anunciou um pacote fiscal com cortes de gastos públicos de 70 bilhões para tentar segurar as pontas. A ideia é economizar 327 bilhões até 2030. O que, em teoria, seria positivo para o mercado, né? Seria, né? Mas... Só que junto com os cortes, o governo anunciou também a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. E aí? E aí o mercado deu uma friada de mão. Essa isenção gerou um burburinho, né? A galera ficou se perguntando de onde vai sair esse dinheiro. Essa é certeza, né? Não aumentou a percepção de risco aqui no Brasil. E aí levou a uma fuga de capitais, né? Tipo os investidores pensando, melhor tirar meu dinheiro daqui antes que a coisa fique mais feia. E essa corrida pro dólar acaba pressionando a cotação para cima. Exatamente. É o famoso efeito manada, né? Todo mundo corre junto. Faz todo sentido. E falando em correr para longe, o cenário internacional também contribuiu para essa alta do dólar, né? Com certeza. A desaceleração da economia chinesa, que é um dos nossos principais parceiros comerciais, impactou diretamente as exportações brasileiras. A China comprando menos do Brasil significa menos dólares entrando aqui, o que enfraquece o real. É como um efeito dominó, uma coisa puxando a outra. É isso aí. E para piorar a situação, os juros lá nos Estados Unidos estão subindo, o que atrai investimentos do mundo todo. Os juros altos nos IUE funcionam como um imã para o dinheiro global, né? Afinal, quem não quer um rendimento maior? Mas essa migração de investimentos acaba prejudicando o Brasil, que precisa oferecer juros ainda maiores para competir com o Tio Sam. E com o dólar cada vez mais forte, os produtos importados ficam mais caros, né? Que impacta a inflação aqui no Brasil. E aí começa um ciclo vicioso. Dólar alto, inflação alta, poder de compra menor. A gente acaba pagando mais caro por tudo, desde o supermercado até a viagem dos sonhos. E por falar em fatores internacionais que pesam na balança, a gente tem um aumento do preço do petróleo. Apesar do Brasil ser um grande produtor, essa alta global gera incerteza no mercado. E essa incerteza faz com que os investidores busquem o dólar como um porto seguro, contribuindo para a valorização da moeda americana. É como se o mundo estivesse num mar agitado e o dólar fosse a boia que mantém todo mundo à tona. Faz sentido. Mas e aí essa tempestade vai durar muito tempo? Boa pergunta. Para responder essa pergunta, a gente precisa olhar para Brasília e entender o que vai acontecer com o pacote fiscal proposto pelo governo. A aprovação do pacote pelo Congresso é crucial para definir o rumo do dólar, né? Se tudo for aprovado como o governo quer, o mercado pode ficar mais tranquilo, a gente pode ver uma estabilização do câmbio. Se rolar muita mudança no pacote ou se a aprovação demorar demais, a desconfiança dos investidores pode aumentar ainda mais. E aí a gente pode ver o dólar subindo de novo, tipo um foguete descontrolado. E não podemos esquecer também dos eventos internacionais, né? Decisões do Banco Central americano que influenciam o mercado global. A gente vai ter que ficar de olho no que acontece lá fora, porque o mundo está cada vez mais conectado. Mas o que mais me intriga é o impacto dessa alta do dólar em diferentes setores da nossa economia, né? Pois alguns setores, como a indústria e o agronegócio, dependem de insumos importados e sofrem com o aumento dos custos. Mas, por outro lado, essa alta do dólar pode ser uma boa notícia para os exportadores, né? Que vendem seus produtos em dólar e recebem mais reais em troca. Verdade. A valorização do dólar pode ser vantajosa para quem exporta, mas é importante lembrar que o impacto final depende de vários fatores, né? A estabilidade da economia, a confiança dos investidores no país. É isso aí. E falando em impacto, o que essa montanha-russa do dólar significa para o nosso bolso? Bom, a alta do dólar afeta diretamente o preço dos produtos importados, o que pode aumentar a inflação. Isso significa que nosso dinheiro vale menos, a gente precisa gastar mais para comprar as mesmas coisas. É aquela sensação de que o dinheiro está escorrendo pelos dedos. Exatamente. A inflação corrói o poder de compra da população, né?
dificulta o planejamento financeiro das famílias. Com certeza. A alta do dólar também impacta o custo de vida de outras maneiras, né? Viagens internacionais que ficam mais caras. Quem estava sonhando com a Disney vai ter que rever o orçamento. Com certeza. Mas é importante lembrar que o mercado cambial é dinâmico, né? Ele está em constante mudança. O dólar pode subir hoje, cair amanhã. Depende de uma série de fatores. A gente vive num mundo globalizado, né? Tudo está interligado. Exatamente. Por isso é importante acompanhar as notícias, né? Entender os fatores que influenciam a economia, tanto aqui no Brasil quanto no cenário internacional. A gente precisa se manter informado para tomar as melhores decisões para o nosso bolso. Com certeza, a informação é a chave para navegar nesse mar turbulento da economia globalizada. E já que a gente está falando de decisões inteligentes, como é que a gente pode usar essa informação toda para proteger nosso bolso? Essa é a pergunta de ouro, né? E não tem uma resposta única, né? Mas entender o cenário ajuda a gente a se preparar e tomar decisões mais conscientes. Por exemplo, se você está pensando em viajar para o exterior, talvez seja uma boa ideia antecipar a compra de dólares. Para garantir um preço mais vantajoso, né? Exato. E quem importa produtos ou depende de insumos estrangeiros, precisa ficar atento aos custos, né? Claro. Buscar alternativas para minimizar esse impacto da alta do dólar. Exatamente. E se a gente analisar o histórico da economia brasileira, a gente vê que essa alta do dólar também pode estimular a produção nacional. Interessante. Então, com os produtos importados mais caros, os produtos brasileiros podem se tornar mais competitivos. Uma oportunidade para as empresas nacionais, né? E a gente pode até usar esse momento para repensar nossos hábitos de consumo, né? Buscando produtos nacionais de qualidade, incentivando a economia local. Bom, gostei dessa. Valorizar o que é nosso. E por falar em valorizar, a gente não pode esquecer dos impactos da alta do dólar nos investimentos. Exatamente, esse é um ponto crucial. A alta do dólar impacta diretamente os investimentos em dólar. Ações de empresas americanas, fundos cambiais. Quem investe nesses ativos pode ter ganhos significativos com a valorização do dólar, mas também precisa ficar atento à volatilidade do mercado, né? É aquela coisa, né? Tem hora que sobe, tem hora que desce. É como andar de montanha-russa. É isso aí. É importante ter uma estratégia bem definida e diversificar os investimentos para minimizar os riscos, né? Diversificar é a palavra-chave. Com certeza. E falando em diversificação, o mercado imobiliário também pode ser uma opção interessante nesse cenário. É verdade. O mercado imobiliário costuma ser visto como um investimento mais seguro em momentos de instabilidade econômica, né? Afinal, imóveis são bens tangíveis que tendem a se valorizar ao longo do tempo. E com a alta do dólar, investir em imóveis no Brasil pode ser uma alternativa atrativa para quem busca proteger seu patrimônio da desvalorização do real. Mas é importante lembrar que o mercado imobiliário também tem seus altos e baixos, né? É fundamental fazer uma pesquisa cuidadosa, analisar as tendências do mercado e contar com a ajuda de profissionais experientes antes de tomar qualquer decisão. Sem dúvida, a informação é a chave para fazer investimentos inteligentes em qualquer cenário. Exatamente. E a gente precisa lembrar que a economia é um sistema complexo e dinâmico, né? A alta do dólar é apenas um dos fatores que influenciam esse sistema. A gente precisa acompanhar as notícias, analisar os indicadores econômicos e buscar diferentes perspectivas para entender o que está acontecendo e tomar as melhores decisões para o nosso futuro. É isso aí. E você que está acompanhando a gente até aqui no nosso Deep Dive, qual que é a sua principal takeaway? Eu acho que a grande lição é que a gente não pode se deixar paralisar, né? Pelo medo, pela incerteza. Verdade, informação é poder, né? Entender o que está acontecendo com o dólar, com a economia global. Isso nos dá ferramentas para tomar decisões mais inteligentes. É isso aí. Se a gente ficar só reclamando da alta do dólar, a gente não sai do lugar, né? A gente precisa agir, buscar alternativas, usar a criatividade para encontrar oportunidades nesse cenário. Mandou bem. Para quem quer continuar se aprofundando nesse tema, a gente separou algumas dicas de leitura. Isso. A gente recomenda o livro Dollar, História de uma Moeda, do Paul Einzig, que faz um panorama histórico da moeda americana e as suas influências na economia mundial. Boa. E para quem quer entender melhor o impacto da alta do dólar nos investimentos, a gente indica o livro Investimentos, Como Administrar o Seu Dinheiro, do Gustavo Cerabasi. Esses livros vão te dar uma base sólida para entender o contexto atual e tomar decisões mais conscientes. É isso aí. E não se esqueçam de acompanhar as notícias, consultar especialistas e, claro, continuar ligados aqui no Deep Dive para mais análises e insights sobre a economia e o mundo ao nosso redor. É isso aí. A gente espera que esse mergulho no mundo do dólar tenha sido útil para vocês. E lembrem-se, a economia é um sistema em constante movimento. A gente precisa estar preparado para surfar nas ondas, sejam elas altas ou baixas. Valeu, pessoal. Até a próxima!